Bom dia, amados irmãos e irmãs. Nossa gratidão pela sua companhia todas as segundas, quartas e sextas, ouvindo e assistindo Cartas de Deus. Hoje quero compartilhar com os meus amados irmãos e irmãs sobre o seguinte tema: situações adversas, um terreno fértil para o milagre. Nós vamos basear essa pequena reflexão no livro de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 até o versículo de número 18. Vamos ler então a palavra do Senhor. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de não passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou a ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que falas da tua câmara de dormir. Ele disse: ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que abra os olhos para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Amém, para a santa palavra do Senhor. Situações adversas, um terreno fértil para o milagre. Eliseu ficou famoso em Israel pelos milagres que Deus realizou através do seu ofício profético. Ele foi o sucessor do profeta Elias, um dos grandes profetas de Israel. Elias ficou famoso como o profeta do fogo, né? E Eliseu acompanhava sempre Elias, e uma das suas orações ele disse: Senhor, dá-me a porção dobrada do profeta Elias, né? Ele tinha aquele carinho pelo profeta. E é sabido pelas escrituras sagradas que quando Elias foi arrebatado naquele redemoinho para a presença do Senhor, ele mandou a capa para Eliseu, e nós sabemos também pela palavra do Senhor que Elias, durante todo o seu ofício profético, Deus realizara 7 milagres através desse profeta. E o profeta Eliseu, 14 milagres para atender a oração do próprio profeta, quando ele pediu: dá-me a porção dobrada do Espírito que há em Elias. A fé do crente, o milagre, ele é proporcional à fé do cristão. Isso é de grande importância. O povo de Israel vivia de guerras. Não é por nada que a terra de Canaã foi conquistada através de guerras, né? Davi começou logo, antes de começar o seu reinado, já teve que enfrentar aquele embate com o gigante Golias, né? Israel sempre vivia de guerra, ora contra os filisteus, ora contra os midianitas, ora contra os sírios, agora que é o caso dessa leitura da palavra de Deus. Na vida cristã, meus amados irmãos e irmãs, estamos sujeitos a enfrentar problemas de toda ordem, os conflitos, né? As situações adversas, elas são comuns na vida do crente, né? No mundo tereis aflições, disse Jesus, né? A nossa tarefa, enquanto estivermos aqui na terra, não será tão fácil assim até chegar à eternidade. Temos muitas lutas a serem travadas, muitas batalhas a serem vencidas até que o Senhor Jesus volte. Mas nós temos um Deus ao nosso lado, né? Você vê pela leitura da palavra de Deus como foi que Deus agiu quando o exército sírio cercou o profeta Eliseu. Esse é o nosso Deus, sempre solidário nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. Deus é presente, Deus é solidário, Ele é bom, Ele é misericordioso,
e a sua misericórdia dura para sempre, diz o salmista. Como devemos analisar os problemas que surgem diante de nós, sempre diante de nós? Como devemos analisar? Em primeiro lugar, os problemas são meio que Deus usa para nos fazer crescer na vida espiritual, nos tornar mais fortes, né? Mais maduros na fé. São lutas pedagógicas da parte de Deus na formação do nosso caráter. Nós estamos em verdadeira formação, Deus está sempre nos capacitando ainda mais. Então os problemas são pedagógicos da parte de Deus na formação do nosso caráter, na formação do nosso discipulado, para que aprendamos mais sobre o Senhor Jesus e sobre a sua palavra em si mesma. É de grande importância as lutas, né? Os problemas nos levam a um maior conhecimento de Deus, porque são os problemas, são nos momentos de conflitos, nos momentos adversos, que nós oramos mais, que nós lemos mais a palavra, buscando a orientação de Deus, de como sairmos daquela situação. Sempre foi assim, sempre será assim. O milagre, como eu já falei, ele é proporcional à nossa fé. Então a nossa fé faz toda a diferença na hora que vivemos momentos conflitantes, momentos adversos e difíceis de ser encarado na nossa própria vida. Vamos analisar aqui, pela leitura que acabamos de fazer, como foi que Eliseu lidou com aquele grande problema, com aquele momento adverso na sua vida, né? Como foi? Prestemos bem atenção à maneira como o moço de Eliseu, ao sair do acampamento, onde ele estava hospedado com Eliseu, e ele sai à porta e olha e se vê cercado por um exército sírio, né? Carros, cavalos, um material bélico e tanto, né? Cercado de uma forma tal que levou o moço de Eliseu e disse: ai, Senhor, estamos cercados, né? O que faremos? O que será de nós numa situação dessa? Eliseu, ao sair à porta e olhando a mesma coisa que Eliseu viu, mas veja, a visão do profeta é diferente da visão do moço de Eliseu. Enquanto o moço tinha uma visão circunstancial dos problemas, naquele momento difícil, Eliseu tinha uma visão espiritual no mesmo problema. Ele vê carros, cavalos, o exército sírio. O que Eliseu viu? Ele viu o exército do Senhor ao redor dele, né? Viu carros, cavalos e carros de fogo, né? Ao redor de Eliseu, para livrá-lo daquela situação. Você veja a maneira como o moço viu o problema e a maneira como Eliseu viu. Enquanto um vê o problema por uma ótica circunstancial humana, Eliseu viu o problema dentro de uma ótica espiritual e sobrenatural. Ele disse para o moço: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. É assim que nós devemos agir em relação ao problema. Quando estivermos diante de situações caóticas, adversas, conflitantes, precisamos fazer uma leitura do problema numa perspectiva de Deus, numa perspectiva espiritual, né? Passos para que o milagre aconteça. O primeiro passo para que o milagre aconteça. Como foi que aconteceu com Eliseu? Quando o moço disse: estamos cercados, ai de nós. Eliseu orou ao Senhor. Qual foi a oração do profeta Eliseu? Abre os olhos do moço, para que ele veja. Foi que ele viu um exército celestial. Carros, cavalos, agora todos providenciados pelo próprio Deus para livrar o profeta e também o moço naquela situação. Meus amados irmãos e irmãs, o problema pode ser do tamanho do Mar Vermelho. Quando Moisés estava cercado naquele momento, atrás vinha Faraó e na frente o Mar Vermelho. Seu problema pode ser do tamanho do Mar Vermelho. Ele vai abrir o mar para que você passe. Seu problema pode ser do tamanho das muralhas de Jericó. Foi quando Josué substituiu Moisés e tinha que adentrar a terra prometida, e o obstáculo maior eram as muralhas da cidade de Jericó. O que eu aprendo com isso? Meu problema pode ser do tamanho dessas muralhas. Deus vai derrubar as muralhas para que eu passe e adentre a terra de Canaã, como promessa de Deus feita a todos nós. O nosso problema
pode ser do tamanho do fluxo de sangue de uma mulher que sofria dessa hemorragia há 12 anos. Ela disse: se eu tocar nas vestes do Senhor Jesus, eu ficarei curada. E não deu outra, ela tocou nas vestes de Jesus e a hemorragia estancou, ela foi curada. Então, meus amados irmãos, precisamos ver o problema numa perspectiva de Deus. Temos uma visão espiritual do problema, fazer uma leitura espiritual da crise e achar Deus nesses momentos adversos. O salmista, no Salmo de número 27, versículo 3, ele diz: ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, terei no Senhor confiança. É maravilhoso ouvir da parte da palavra de Deus, homens dessa estirpe, homens que realmente nos momentos mais adversos da sua vida, eles exercitaram a fé no Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, o livro de Hebreus, no capítulo 11, fala sobre os heróis da fé. Eu gostaria de orientar a você, a mim, a todos nós que estamos nessa manhã, vivendo esse momento devocional e espiritual, que todas as vezes que eu estiver, que você estiver para baixo, vivendo momentos adversos, difíceis, conflitantes na vida, leia o capítulo 11 de Hebreus e se inspire nos heróis da fé, homens que venceram obstáculos, que venceram lutas, batalhas, porque confiaram tão somente no seu Deus. Que venhamos a copiar os heróis da fé, que sabendo que Deus é solidário nos momentos mais difíceis, Ele não desaparece, nunca esteve distante de nós nessa pandemia, nesse isolamento social. Fica certo, meu amado irmão, minha querida irmã, que Deus está no controle de todas as coisas. Logo mais nós vamos sair dessa situação, vamos voltar à normalidade do trabalho, na igreja, na comunhão com os irmãos, vamos prestar culto, louvores ao nosso Deus. Tudo uma questão de tempo e de paciência. Que o Deus Criador de todas as coisas te abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E até sexta-feira, se Deus nos permitir.